Boa noite, meu nome é Wilker e, juntamente com a Janaíne, vamos apresentar um trabalho sobre a energia das ondas, né, chamada de energia ondomotriz. Esses serão os tópicos abordados no nosso trabalho. Primeiramente, a introdução, que eu vou abordar um pouco o que é a energia ondomotriz, as principais características. Posteriormente, eu vou falar sobre as ondas oceânicas, como que elas se formam, o potencial ondomotriz no mundo e no Brasil, o setor ondomotriz, o desenvolvimento da tecnologia, aqui eu vou envolver um pouco dos custos da produção, né, do estudo da tecnologia desde o começo até o fim, a classificação dos WEC, que é Wave Energy Converter, os impactos ambientais, impactos econômicos e, por fim, as conclusões. Bom, há algumas décadas o ser humano tem buscado encontrar novas soluções energéticas ambientalmente sustentáveis. Isso por conta dos diversos problemas que a gente pode e já está encontrando, né, como escassez de recursos, o próprio aquecimento global, né? E para isso, um grande esforço científico em pesquisas sobre os métodos de energia renovável, como a eólica, solar, de biomassas, de ondas, e de outras fontes renováveis que vêm sendo feitas e podem ser descobertas, né, estão sendo feitos. Está tendo um grande investimento de tempo e de dinheiro nisso. Bom, por estar disponível praticamente em todo mundo, né, todo, todo lugar que tem um litoral, ela está suscetível, tá disponível a coleta dessa energia. A energia das ondas ela vem se mostrando bastante promissora. E além disso, o fato dela ser uma fonte regular de energia, sendo mais previsível, né, do que fontes como eólica e solar, ela contribui com uma boa expectativa na produção e na pesquisa desse tipo de energia. Quando comparado com outras fontes de energia, como a eólica e a solar, ela possui uma grande vantagem que a gente pode citar, que é possuir uma maior densidade de potência, ou seja, a gente pode coletar mais energia, né? A gente pode extrair mais energia em uma área menor de utilização. Bom, estudos indicam que esse tipo de energia, logicamente, é atrativo para ilhas, né? E com países com uma vasta extensão litorânea. Dito isso, o Brasil ele se encaixa perfeitamente nesse perfil, porque o Brasil ele é um país que possui um vasto litoral com mais de 7.000 quilômetros de extensão. E como a gente sabe, o Brasil ele é um grande utilizador de fontes renováveis de energia e a principal delas é a hidrelétrica, né? Por conta do relevo, dos rios que permitem isso. Porém, mesmo com um grande litoral de 7.000 quilômetros que a gente tem, pouco estudo vem sendo feito aqui no Brasil sobre a energia ondomotriz. Vou falar um pouco agora sobre as ondas oceânicas. Elas se manifestam como movimentos ascendentes e descendentes em cima da superfície do oceano em determinadas localizações. E elas podem variar de pequenas ondas até ondas gigantescas, como a que a gente conhece como tsunami, que pode causar grande destruição. E elas são definidas também como energia em movimento na interface entre o oceano e a atmosfera. Quando ela chega na costa, ela dissipa uma grande quantidade de energia e isso pode ocasionar a erosão, né, no litoral e também a destruição de construções que foram feitas muito próximas da costa lá. Além disso, uma coisa boa, né, ela torna mais fácil a dissolução do oxigênio e do gás carbônico atmosférico no mar e intensifica essa mistura na camada superficial, o que é muito importante para a vida marinha. E o foco do estudo, né, ela possibilita a utilização de uma energia potencial como fonte de energia limpa para energia ondomotriz. Falando sobre a formação das ondas, ela pode possuir várias fontes geradoras, né, como terremotos, deslizamentos, erupções, até mesmo a força gravitacional provocada pela Lua e o Sol, mas a mais comum que a gente conhece é a influência do vento.
Falando sobre a formação das ondas oceânicas, uma das causas mais comuns é a diferença da absorção da luz solar, que vai causar gradientes de temperatura no globo, provocando a formação de ventos. Esse vento ele vai interagir com a superfície do oceano e vai formar a onda. Bom, Phillips, em 1957, propôs uma das explicações da formação das ondas, no qual é feita pela ressonância entre a pressão normal, a superfície, né, induzida pelo vento, e a superfície oceânica que pode se propagar livremente. Essa pressão induzida, ela é turbulenta e ela vai se propagar com um campo estático aproximadamente aleatório, como mostrado aqui na figura 1. Depois que as primeiras ondulações são formadas, essas próprias ondulações vão modificar o fluxo do ar que está incidido e, consequentemente, a pressão induzida também vai ser modificada, de forma que elas provocam o próprio crescimento. O valor de pressão induzida vai se tornar máximo do lado da crista da onda, que vai receber o vento, né? E mínima do lado oposto desse lado. Isso quer dizer que o vento ele vai literalmente empurrar para baixo a superfície da onda que está descendo e vai puxar a superfície que está subindo. Potencial onda motriz no mundo. Em escala global, diversos estudos eles foram realizados, mas eles iniciaram por volta da década de 1960. Dentre os trabalhos mais recentes a respeito do potencial onda motriz, foi feito o de Cornet em 2008, né, que concluiu que os maiores potenciais eles ficam no hemisfério sul, com um valor máximo de aproximadamente 125 kW por metro, e que ocorre lá no sudoeste da Austrália. No hemisfério norte vai ter um potencial acima de 80 kW por metro no Atlântico Norte, e no sul da Islândia tem um potencial máximo de aproximadamente 75 kW/metro no Pacífico Norte. Na zona tropical o potencial é um pouco menor, como a gente observa. Eu vou mostrar uma imagem depois que vai dar para ver melhor isso. O potencial encontrado fica por volta dos 30 kW/metro. Aqui tem uma figura que torna mais fácil de visualizar o que eu disse. No hemisfério sul, bem ao sul, o potencial é bem maior, por volta aqui de 120. Na zona tropical, como a gente pode ver, é menor, né? Na área azul aqui, por volta de 20, 30. E no hemisfério norte, começa a aumentar por volta de 80, 90 aqui. Apesar do grande potencial energético que as ondas possuem para produzir energia limpa, ainda existem poucos estudos e pouco investimento a respeito dessa fonte de energia. Esse gráfico ele representa uma investigação, um levantamento que essa revista fez sobre as publicações de estudos em cima da energia ondomotriz. E se a gente reparar pelos resultados, a gente vai ver que a Europa detém quase metade das publicações. Ou seja, a Europa é a região que mais está investindo dinheiro e tempo procurando soluções de energia potencial ondomotriz. Falando sobre potencial ondomotriz no Brasil, alguns estudos foram feitos. Um deles foi feito por Gonçalves, Feijó e Abdalá em 2008, que foi estimado que o potencial dessa fonte de energia no Brasil chega a cerca de 50 terawatt-hora por ano. O Ricardo Becerra, em 2007, usou aproximadamente 2 anos de dados de boia para mensurar o potencial no estado do Ceará e chegou a um resultado avaliado mensalmente, variou entre 6 kW até 11, que ficou numa média anual de 7,7 kW. Em Santa Catarina, na região offshore, foi avaliado em 15,25 kW, enquanto perto da costa foi avaliado em 11,46 kW. Outro estudo foi realizado por Carvalho em 2010 e Fleming em 2012, que estima que o recurso da região offshore no Brasil, ou seja,
longe da costa, chega em torno de 91 gigawatts. Aqui tem um GIF do INPE de 2021 que mostra a altura das ondas em relação aos dias, né? A gente vê que aqui para o sul do Brasil a gente tem uma elevação maior das ondas, por volta de 5, 6 metros, dependendo da distância da costa. Existem diversas formas de captar a energia vindo das ondas. Esse gráfico, ele representa as principais que são utilizadas. A gente pode observar que 3 delas detêm grande parte da captação, que é o ponto absorvedor, o atenuador e o pêndulo invertido, que mais para frente no seminário serão mais detalhados. Esse gráfico ele representa a distribuição das companhias de energia endomotriz ao redor do mundo. E como já foi dito anteriormente, a Europa faz um grande investimento em cima dessa fonte de energia. Aqui no gráfico diz que a União Europeia detém 45% de todas as companhias de energia endomotriz, enquanto 55% são do resto dos países, né, que não pertencem à União Europeia. O Reino Unido aqui, ele detém grande parcela da União Europeia, né, das companhias, enquanto a não União Europeia, se a gente for ver aqui nesse azul claro, que é os Estados Unidos, ele detém grande parcela. Esse gráfico, ele traz dados sobre a localização dos dispositivos de captação da energia. Cerca de 64% está localizado longe da costa, no offshore, e 19% está perto da costa, no nearshore. Bom, essa figura traz um levantamento das etapas e do custo que é utilizado para fazer o estudo e a aplicação da energia ondomotriz. É uma energia bastante cara, isso explica pouco investimento, pouco estudo em cima dela, né? A primeira etapa é a pesquisa básica, que é gasto por volta de 10 mil euros. Depois vem a pesquisa aplicada, onde é feito a prova do conceito, é utilizado de 100 a 500 mil euros. Vem a demonstração inicial, que é a prova da viabilidade da aplicação dessa energia naquele lugar, que é gasto de 1 milhão a 3 milhões de euros. Depois vem a demonstração em escala real, que é fabricado, né, um protótipo para ver se vai ser viável mesmo. É gasto de 10 a 20 milhões de euros. E por fim vem os primeiros parques, que é onde é feita a prova da durabilidade, se vai mesmo valer a pena aquilo, né? Que é de 40 a 100 milhões de euros. E a última etapa é a difusão no mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre as classificações dos WEC. Outro ponto a ser levantado quando se fala de aproveitamento de energia das ondas é qual tecnologia se deve utilizar, porque a necessidade de identificar quais o modelo apropriado para cada local, porque cada conceito nessa questão de energia das ondas é apropriado para um modelo e às vezes para outro modelo não. Assim, para a geração de energia é necessário o conhecimento do potencial existente das ondas nos locais e qual é o WEC que melhor se adequa a esse local e a esse potencial. Além disso, é necessário identificar os possíveis fatores que se tornam inviável a instalação de um parque no local, como ser uma área militar, uma rota de navios, se for área de proteção ambiental, área de pesca, ou também os fatores que contribuem para a sua instalação, como, por exemplo, é a proximidade com centrais de distribuição. Então, normalmente, para a classificação dos conversores, dos WEC, ele se dá de duas formas: por local de instalação do conversor
ou por princípios técnicos utilizados para extrair a energia. Para a classificação quanto à localização, a maneira mais fácil de se classificar esses conversores é com relação à profundidade do local em que ele é instalado, e é dividido em 3 categorias: costeiro, que é o onshore, próximo à costa, que é o nearshore, e em alto mar, que é o offshore. Nos costeiros, ele é instalado fixo à costa, como já fala o nome, o que facilita tanto a instalação quanto a manutenção. E por ele já estar na costa, não são necessários gastos com ancoragem e também nem com cabos elétricos longos, né? Porque ele já vai estar próximo aos pontos de distribuição. Porém, nesse regime, a onda ela é menos energética, o que desfavorece a produção de energia. Porém, isso é favorável quanto ao ponto de vista mecânico, né? Uma vez que os equipamentos eles não vão estar sujeitos às condições climáticas muito extremas e assim é uma fácil e menos manutenção realizada nesses equipamentos. Os equipamentos próximos a costas, eles são instalados em profundidades que variam entre 20 e 25 metros e pode se estender até 500 quilômetros da costa, né? Eles normalmente são presos no fundo do mar e eles são, como os dispositivos costeiros, eles sofrem diminuição de energia da onda, o que limita essa capacidade de produção de energia também. Porém, essa perda é um pouco menor do que pelos dispositivos onshore. E outra semelhança entre os dois é a facilidade de manutenção e instalação dos equipamentos. Em alto mar, eles são instalados a uma profundidade maior que 25, então eles precisam ser fixos também. A principal vantagem é a questão do montante de energia que atinge este dispositivo, que ele possui muito mais energia devido à questão da onda nessa região. Porém, apesar dessa maior quantidade de energia presente na onda, essa distância em relação à costa, né, possui uma dificuldade tanto para a instalação quanto para a manutenção desses dispositivos, né? Além disso, a maior energia e as ondas de maior amplitude, eles exigem uns projetos mais robustos e assim são projetos mais caros, né? Na imagem apresentada é mostrado um esquema de localização dessas zonas e a potência das ondas, e fica evidente que quanto mais afastado da costa, mais energético se torna o mar e assim é melhor para a produção de energia. A classificação quanto aos princípios de conversão. Elas existem de acordo com 3 princípios que são capazes de englobar todos os dispositivos já projetados até hoje, que são ela, coluna da água oscilante, corpos oscilantes e galgamento. A coluna de água oscilante, elas são classificadas quanto às que possuem turbina a ar e são divididas em estruturas fixas e flutuantes. Os corpos oscilantes são classificados com aqueles que possuem motor hidráulico, turbina hidráulica, gerador elétrico linear e são divididos em flutuantes e submersos. No galgamento, são classificados quanto as que possuem turbinas hidráulicas de baixa coluna d'água e possuem estruturas fixas ou estruturas flutuantes. Porém, existe uma classificação mais completa, dada pelo SI Ocean, que divide os tipos de WSC em 8 categorias, que são elas atenuador, ponto observador, oscilante de translação das ondas, coluna de água oscilante, galgamento, pressão diferencial submersa, onda arqueante e massa rotativa. Os conversores do tipo atenuador, eles utilizam a energia das ondas incidentes para produzir um movimento oscilatório entre 2 ou até mais componentes estruturais adjacentes. Esse movimento ele pode ser aproveitado por pistões hidráulicos que bombeiam um fluido a alta pressão através de um motor. Esse tipo de WSC, eles podem ser flutuantes ou completamente submersos, sendo o tipo flutuante mais comum. Eles tendem a se alinhar diretamente com a direção da onda. E existe um projeto chamado PELAMES, que é o que é mostrado na imagem,
realizado em Portugal, que é um exemplo desse tipo de conversor. Ele é um grande dispositivo em formato de cobra, com vários cilindros articuladores entre si. Aí esses cilindros eles têm um diâmetro de 3,5 metros e são feitos de aproximadamente 700 toneladas. O movimento nas articulações entre os cilindros, ele faz com que os êmbolos presentes eles sejam comprimidos e tracionados, pressurizando um fluido que passa por um motor hidráulico acoplado e um gerador elétrico, assim produzindo a energia elétrica. O observador pontual, também chamado de boia, eles são dispositivos pequenos quando comparados aos demais dispositivos. Eles apresentam geralmente formato cilindros e esse tipo de WEC ele usa um empuxo para induzir um movimento vertical de um corpo em relação a outro corpo fixo. Eles podem ser fixos ao fundo do mar ou ancorados por meio de cabos. E devido ao fato de apresentarem um diâmetro consideravelmente menor que os outros conversores, e também ao comprimento de onda que passa por eles, eles são capazes de captar energia de todas as direções. Um exemplo de absorvedor pontual é o projeto Aquabuoy, que é mostrado na imagem, que consiste de uma boia circular, que é fixa, por uma amarração flexível, que permite esse movimento vertical. E abaixo da boia existe um longo tubo vertical, designado por um tubo de aceleração, que fica preenchido com água. A partir desse movimento relativo entre a boia e a massa d'água, que preenche o tubo de aceleração, é transferido para um sistema de conversão localizado no corpo do flutuador e o fluido pressurizado é então utilizado para acionar uma turbina hidráulica e assim gerar a energia. No oscilante de translação das ondas, é utilizado o movimento horizontal das ondas para induzir um movimento de oscilação em um corpo na mesma direção. Devido a essa característica, esse tipo de conversor ele costuma ser instalado nas regiões mais próximas à costa. Um exemplo de oscilante de translação das ondas é mostrado na imagem, conhecido como Oyster 800, que é um flutuador com formato de placa preso ao fundo do mar. Ele é quase que completamente submerso a uma profundidade entre 10 e 15 metros e posicionado a meio quilômetro da costa. Ele funciona como uma bomba movida a onda que pressuriza um fluxo de trabalho, que nesse caso é a água, por meio de 2 pistões e a partir do movimento oscilatório da placa, induzido pela onda. E a partir daí ele envia para a costa, onde é feita a transformação em energia. A coluna de água oscilante, ele é um dispositivo que fica parcialmente submerso, onde existe uma abertura para que uma coluna de água seja movimentada pelas ondas. Quando essa coluna sobe, o ar ele entra na câmara e é forçado a sair por uma abertura na parte superior, onde está instalado uma turbina. Esse ar pressurizado ele é ejetado dessa câmara, fazendo a turbina girar e produzir energia mecânica. Quando a coluna de água baixa após a passagem da onda, a diferença de pressão existente irá fazer com que o ar seja succionado e volte para a câmara e possa ser utilizado pela turbina novamente para a extração de energia. Apesar desse dispositivo funcionar também longe da costa, a maioria dos projetos que utiliza essa ideia, eles preferem a costa porque é onde a conversão pode ser realizada sem os problemas e dificuldades do alto mar. Só que, quando é instalado na costa, há um problema de impacto ambiental de grande proporção, porque é preciso instalar esse equipamento em uma fundação, em uma rocha na orla. E também a questão da poluição visual e sonora que esse dispositivo ele provoca quando instalado na costa. Um exemplo de dispositivo mostrado na imagem é o Limpet, é a Sly Limpet. É a primeira central de produção de eletricidade a partir da energia das ondas, que entrou em serviço comercial em 2000, e ela está situada na ilha de Sly e fornece a energia à rede elétrica do Reino Unido, e possui capacidade de 500 kW.
No galgamento, as ondas se movem em direção a uma rampa inclinadora, galgando-a devido à energia cinética e se acumulando em um reservatório. Quando quantidade suficiente de água é acumulada nesse reservatório, é liberada a vazão dela de volta para o oceano. A água ela escoa pela ação da gravidade e passa por turbinas, como em uma hidrelétrica. Assim, a energia potencial acumulada é transformada em energia mecânica por essas turbinas. Um exemplo de galgamento é mostrado na imagem. Esse dispositivo é chamado de Wave Dragon, que é um dispositivo flutuante que consiste de 2 braços parabólicos refletores, uma rampa de dupla curvatura, um compartimento para armazenagem da água e múltiplas turbinas. Ele possui 3 componentes principais, que são os 2 refletores de onda, que a função é direcionar as ondas inclinantes, a plataforma principal, que funciona como um reservatório flutuante, e as hidroturbinas de pequena queda, que elas que fazem a transformação em uma hidrelétrica, né? Que a energia potencial é transformada em energia mecânica. A pressão submersa ela foi desenvolvida para ser instalado próximo à costa e ancorado no fundo do mar. Ele funciona quando o movimento das ondas provoca o aumento e a diminuição do nível de água acima dos dispositivos, induzindo assim uma diferença de pressão. E essa pressão alternada, ela pode ser utilizada para bombear um fluido através de um sistema e assim gerar a eletricidade. Um exemplo de pressão submersa é mostrada na imagem, que é o AWS, Archimedes Waves Wing, que ele reage às mudanças de pressão subaquáticas provocadas pelas passagens das ondas e converte esse movimento resultante em eletricidade. Essa conversão é por meio de um gerador e que tem um acionamento direto. Os métodos de conversão elétrica, eles são chamados também de power take-off. Eles variam de acordo com os tipos de conversores existentes. E essa conversão de energia elétrica, ela se dá por meio de geradores elétricos de alta velocidade de rotação, ou também por geradores elétricos lineares, porém em menor escala, como é mostrado na imagem, por turbina hidráulica e geradores elétricos lineares. Os maiores desafios encontrados pelos conversores são relacionados ao acionamento desses geradores, porque o movimento de alguns não são compatíveis com as máquinas elétricas rotativas convencionais, e também sobre a questão das ondas, que elas apresentam uma frequência muito inferior à necessária para o acionamento desses equipamentos. Nos aspectos ambientais, essa energia de onda ela é uma fonte que não envolve grande emissão de dióxido de carbono, e assim ela apresenta um impacto ambiental negativo limitado. Porém, como é um estudo recente e a gente possui experiência limitada de utilização dessa fonte, não possuem dados completos sobre os possíveis impactos ambientais que podem provocar. Na tabela mostrada é apresentada uma tentativa de sintetizar esses efeitos de impactos ambientais dessa tecnologia, onde é mostrado o efeito ambiental, se é próximo à costa, se é na costa ou se é offshore, e se ele possui um efeito fraco ou um efeito mediano. Aí fala de erosão costeira, perigo à navegação, poluição acústica. Em relação aos aspectos econômicos, como todos os conversores pesquisados, eles encontram-se ainda em fase de desenvolvimento, eles não possuem ainda informações completas dos custos de instalação. Porém, algumas pesquisas realizadas foi possível encontrar que os custos de capital eles são divididos em estrutura, que é 27% do custo, material mecânico 49%, instalação 13%, ancoragem 5%, conexão de rede 4% e gerenciamento de projeto 2%. Além disso, foi possível identificar valores também de alguns dos conversores estudados,
como o Pelamis, o Wave Dragons e o Aqua Buoy. Para o Pelamis, tem um custo de capital, respectivamente, de 4.155 kW por kilowatt, dólares por kilowatt, o Wave Dragon, 2.803 dólares por kilowatt e o Aqua Buoy, 935 dólares por kilowatt. Essa energia previnda das ondas, ainda há muitas limitações de dados para a validação dela, mas ao longo prazo, com a evolução das pesquisas e desenvolvimento, ela tem um enorme potencial para tomar o lugar dos combustíveis fósseis por serem limpas, uma energia mais limpa, renovável, não emite gás do efeito estufa, além da finicidade também dos combustíveis fósseis, que assim é uma necessidade de renovação da energia mundial. Então, por isso, assim, pode-se acreditar que essa fonte tem um potencial muito grande de ser o futuro da humanidade, né? No Brasil, as pesquisas mostram que na região sul a gente tem valores melhores para a exploração dessa energia, e o Brasil também ele possui uma costa muito grande marítima que dá para ser aproveitada com esse tipo de energia. Então, com esses recursos aumentando com as pesquisas, os tipos de WEC que podem ser implantados, eu acredito que no futuro, esse tipo de energia renovável vai ser muito implantada no mundo.